16, passando a assinatura do livro de presenças. Comunicação de ausência, Dr. Francisco Cláudio Souza Melo, Dr. José Roberto Lanzabi, Dr. Luiz Fernando Cecílio Chaga Gato e Dra. Rejane Maria Frizeira de Oliveira Carvalho. Essa reunião extraordinária seria só para relato de processos, mas eu incluí aqui aquelas deliberações, só para não atrasar as firmas, os novos colegas, tá ok? Essas deliberações, aprovação de processo de inscrição, porque às vezes a pessoa depende daquilo para começar a trabalhar, então, tá bom? Item 1.1, deliberação 1390. De qualquer forma, quando aparecer, a aprovação de processo de inscrição ad referendo. Alguma consideração? Gostaria de ver as deliberações. A gente recebeu na pauta. Não receberam as deliberações? Não, porque a pauta veio na parte 1. Só veio o relato de processo. Porque na realidade nós incluímos essa deliberação pensando não otimizar, né, acelerar o processo. Mas se os senhores não se acham em condições de votar, não votaremos. Oi? Só mostrar ali. Tem como mostrar ali? Deixa eu só colocar, porque a doutora Fátima saiu de férias, Daniel, na última reunião plenária existia uma deliberação em que coincidia por força de ação, está sabendo já? Você pode se pronunciar a respeito? Isso, aí o doutor Paulo levantou aqui para a plenária que não se deveria dar uma inscrição definitiva, e sim uma inscrição provisória.
né, e se aprovou isso, a plenária decidiu sobre isso. Aí, eu não sei como ficou essa questão. Dá o microfone lá, por favor, para não. Era o cumprimento de uma liminar. Isso. A liminar, ela tem caráter precário. Ela não é uma decisão, significa que ao final do processo, aquilo vai se manter. De qualquer forma, a liminar, ela tem que ser cumprida, de jeito cumprido. E por isso foi feito. O juízo, na determinada medida, ele pediu para que o conselho comprovasse em 5 dias o cumprimento da liminar. E por isso foi gerado aquele número de inscrição e efetivado. Nesse caso, em que o plenário não chancelou essa medida, eu ouvi a Fátima dizer que ela iria encaminhar à Jaqueline a necessidade do teu veto, porque o conselho teria que cumprir essa medida. Era uma decisão liminar. Certo. Então, eu acredito que isso esteja encaminhando, né? Não sei se a Fátima chegou a encaminhar para vocês, ou enfim, eu não me passou nada disso, mas o caminho seria esse. O veto do presidente, a decisão da plenária por força da justiça. Pelo regulamento seria isso. Certo. Então, Eu gostaria de voltar ao assunto. O que o plenário decidiu é que a deliberação há de referendo de inscrição definitiva foi negada. Então, eu entendo que, porque a inscrição provisória não precisa passar para o plenário, tanto inscrição provisória de farmacêuticos quanto inscrição provisória de técnicos, não precisa passar para o plenário. Eu entendo que simplesmente deve ser feita uma nova deliberação que revoga a deliberação que foi feita ad referendo plenário. Deu-se a inscrição da técnica de farmácia, conforme a decisão judicial, inscrição provisória, carteira de inscrição provisória, para ter um entendimento, deu-se usasse a inscrição provisória dela, e aquela deliberação ad referendo plenário, porque ela não pode deixar de existir, mas por decisão em plenário ela não foi aprovada. Então, se precisaria fazer uma outra deliberação que revogaria simplesmente o artigo 3º daquela deliberação ad referendo, porque tem outros profissionais voltados também. E é uma questão para se estudar, e o jurídico vê a melhor condição. Paulo, assim, eu achei importante você levantar essa questão do técnico. Eu já tinha até orientado a Fátima que seria importante ela trazer isso para o colegiado, e até em decisões mesmo, para serem distribuídas para vocês. Porque é o seguinte, o STJ, desde 2009, ele não só concede a inscrição para o técnico e dá RT para a drogaria. Então é importante que vocês, assim, é difícil a gente chegar aqui, a gente poderia ter feito isso que você falou, conceder a inscrição provisoriamente e isso não vira plenário. Mas eu acho que por uma questão até de transparência do que está acontecendo dentro do regional e até por uma questão de que vocês possam começar a entender como está sendo a visualização do técnico no judiciário, eu achei importante você trazer isso para cá. Isso que você está falando desse procedimento, da gente revogar em parte a deliberação, ok, é uma questão de forma, a gente pode retificar, não há problema nenhum quanto a isso. Mas o mais importante aqui, eu acho, eu vou separar para você, Marcos, isso, mas só para você distribuir a título de amostra, como é que está sendo o entendimento? O STJ já tem isso há mais de 5 anos. Né? E quando a liminar veio, a profissional, no momento que ela solicitou a inscrição, ela não fala em inscrição provisória ou definitiva. Ela simplesmente pede a inscrição junto ao conselho. E a liminar foi nesse sentido, proceda regional à inscrição. A gente teve que acatar. Assim, quanto a esse pedido, não vejo problema. A gente pode revogar em parte essa... Mas eu acho importante trazer para vocês o conhecimento que o STJ está tendo quanto a isso. Tá? E eu me comprometo a entregar esse material. Só tirando uma última dúvida aqui, por mim tudo bem. Agora a questão, por exemplo, a inscrição provisória, ela tem um período de vigência de 6 meses. Aí, na vigência,
A pessoa não colocando o diploma de curso superior, não vai ter trâmite legal para se transformar. E nesse momento, se a pessoa em questão for no judiciário, não pode impor sanções ao conselho ou ao presidente. Não, é crime de desobediência. Que na verdade a resolução federal, ela dá aquele limite de renovação e as hipóteses que você pode renovar. Pois é, e não vai se enquadrar. Não vai, porque a gente tem que mensurar o tempo hábil desse processo judicial. Pois é, porque provavelmente vai levar mais de 6 meses. Por isso eu te peço orientação, se eu posso fazer isso que o professor está falando, de conselho provisória, e depois, na renovação, nós vamos fazer o quê? Não, pelo que eu entendi, o que eu falo que é uma formalização da negativa do plenário em conceder a inscrição definitiva. A inscrição já foi feita, né? A gente não vai ter como agora voltar atrás, rever o ato de concessão dessa inscrição definitiva, porque a gente tem que comprar uma liminar. O que a gente pode fazer é essa ressalva do Paulo de que o plenário não aprovou e revogar parcialmente a deliberação anterior e criar uma nova, não é isso? Uma nova com provisória? Não, é isso que foi proposto aqui. Não, uma provisória a gente não tem como fazer. Não foi isso que ele propôs. Foi? Não. O que ele propôs foi uma retificação da deliberação em que fique ressalvado que o plenário indeferiu a inscrição definitiva e que isso foi um ato administrativo do regional. Então se mantém a definitiva e só se coloca essa observação. É isso, doutor? É isso, Paulo. Eu acho que não é isso. Não, a técnica de farmácia terá sua inscrição no conselho como inscrição provisória. Paulo, isso não é possível. Nesse processo judicial não é possível. Se a gente fizer isso, a gente vai dar discussão uma ordem. O juiz determinou que se inscrevesse. Sim. Ela pediu a sua inscrição. E o conselho deu provisoriamente. O conselho, olha só, se chegar lá no final do processo, aprovação de sentença, recurso ao TRF, recurso especial ao STJ, e eventualmente o STJ revogar isso, que isso desde já, eu já digo que não vai acontecer, tá? Porque essa técnica, essa profissional, inclusive, ela nem pediu a assunção de ART, ela pediu a inscrição em técnica de farmácia. Né? Isso é então importante, se chegar lá na frente, o conselho reverter essa decisão, que vai fazer se passar essa inscrição. Agora, o que eu não posso é apresentar uma inscrição provisória e daqui a 6 meses o processo ainda não se findou, eu renovar, e daí a 6 meses o processo não se findou, eu renovar, porque existe limite da evolução. Então, isso que eu estou falando é redundante, porque se conceder uma inscrição para acatar uma liminar, mas se essa decisão for reformada em juízo, eu não sei qual é a inscrição. Claro, também. Eu entendo, senhores conselheiros, que esse é um caso que deve ser estudado bastante pelo plenário. Trata-se de uma concessão definitiva de um técnico de farmácia, permitido por lei. Temos uma lei nova, 11.021, 13.021. Isso não é para ser dado definitivo. Paulo, vamos fazer uma coisa? Eu acho que concorda com a minha orientação. Eu entendo as dificuldades de vocês de visualizar a questão. Né? Por isso que eu já vim falando. Traga um acordo do STJ. E o STJ tem entendimento que aquele profissional que apresenta uma determinada carga horária, e ela coloca de tantas matérias, 2.200 horas, ele está apto a ser inscrito nos regionais e, inclusive, assumir a MP. Então, judicialmente, não existe esse mecanismo agora, não existe um amparo legal para a gente conceder uma inscrição provisória. Nós temos um fato novo, que é a Lei Nova, de 2014. Essa questão do STJ é anterior. Não, mas Posso pedir só um minutinho? Porque, olha só, isso não está em pauta aqui. Tá? Então, a questão é a seguinte. O que foi decidido na última plenária foi que não concedesse a inscrição definitiva, e sim a provisória. Não foi isso que foi definido. Isso, inclusive, não consta nessa pauta aqui. Então, a orientação que o jurídico me deu foi que vetasse isso. Então, assim, eu veto essa decisão por determinação do jurídico e atendimento à justiça,
que nos encaminhou e vamos adiante, senão a gente vai ficar discutindo aqui. E assim, a doutora Tânia tem um problema, daqui a pouco tem, e isso nem está em pauta aqui. Muito bem. Só para encerrar também da minha parte, eu gostaria que o jurídico trouxesse toda a situação por escrito para ser na próxima plenária analisada. Porque, quando o presidente veta uma decisão do plenário, isso tem um desdobramento, não é verdade? Então, o plenário tem que saber também o que acontece quando o jurídico, o presidente... Eu já tinha dado essa orientação à Fátima de trazer um material para cada um de vocês. A gente traz até, manda até antes. Plenário. Não, assim, se conseguir esse material, que encaminhe ao plenário. Na realidade, a única coisa que eu não quero é descumprir uma ação judicial e que eu possa ser responsabilizado depois. Porque eu vejo, inclusive, que na renovação nós não poderíamos renovar. Porque, eu posso estar errado, mas a minha opinião, para se renovar, existe um trâmite. Em que condições se renova? Não apresentação do diploma, não comprovação de coisas que a pessoa não terá. Aí, nesse momento, a gente não tem como renovar, na minha opinião. E aí eu vou descumprir a ordem judicial? Não vai renovar porque existe uma ordem judicial. Não, mas a ordem judicial foi para lá atrás da... Mas o processo não foi concluído. Não, tudo bem, Paulo, veja bem. Eu gostaria que o jurídico trouxesse eu só não quero correr o risco de ser preso, eu não vou ser por descumprimento. Uma ordem judicial, só isso. Está ótimo. Então podemos votar essa deliberação primeiro. Tá? Quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Item 1.2, deliberação 1391/15, concessão de inscrição a profissionais e firmas. Alguma consideração? Podemos? Quem concorda permanece como está. Aprovado por unanimidade. Tem 1.3, deliberação 392/15, concessão de cancelamento de inscrição para profissionais e firmas, transferência de inscrição de profissionais. Podemos? Quem concorda permanece como está. Aprovado por unanimidade. Eu ia até tirar de pauta, porque não era para ter entrado, porque eu acho que não é tão urgente, mas como todos são o mesmo caso do item 1.4 até 1.10, a segunda é a renovação provisória, como tem sido praxe aqui a gente conceder, essa segunda não coloco em votação, 1.4 a 1.10, quem concorda permanece como está, aprovado por unanimidade. Temos aqui alguns convidados, se alguém quiser fazer uso da palavra, eu consigo, mas eu pediria só para ser breve, como é uma plenária extraordinária, para julgamento do processo fiscal, se entendeu que havia um atraso aí na tramitação, então eu considerei a palavra dos convidados. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Doutora Lia Loyola, prazer estar com a senhora aqui, a nossa ex-conselheira. Boa tarde a todos. Eu estou aqui, gentilmente, por um motivo. Era até para fazer um questionamento dessa plenária, porque eu gostaria que o meu questionamento fosse publicado em ata. E isso deve gerar, vai depender muito de alguns fatores, deve gerar depois uns outros posicionamentos. Acontece que eu até queria que a doutora Maeli estivesse aí, mas ela não se encontra. Está chegando? Doutora Maeli, o doutor, chefe da fiscalização.
o Marcos está aí, já vê, né? O que me traz aqui foi o seguinte fato. Nós, como farmacêuticos proprietários, nós estamos tendo problemas com fiscalização. Né? Estamos sendo muito fiscalizados, até aí tudo bem, nós não podemos questionar. Estamos lá para isso mesmo. Um fato que aconteceu na sexta-feira, e eu gostaria de saber se isso é orientação do próprio conselho, eu quero saber. Eu fui fiscalizada na sexta-feira e eu estava em frente na minha loja, minha loja numa esquina, e tem várias lojinhas ali perto, os colegas comerciantes não fazem compra nas lojas dos colegas. E eu estava numa loja quase em frente à minha, quando o meu gerente me ligou e disse que o fiscal está aqui, o conselho está aqui. Falei, já estou chegando, estou aqui em frente. Me dirigi para a loja e quando eu cheguei na loja, a fiscal ela já tinha feito o termo de visita, notificando a ausência do farmacêutico. Eu cheguei e olhei para ela, como assim? Aí ela rasgou o termo de visita na minha frente, fez um outro termo de visita e pediu que eu fizesse uma alteração no horário, tinha um vácuo muito grande no horário, pediu, eu fiz a orientação e me perguntou que chapa, doutora, que chapa a senhora apoia? Eu falei, não importa a chapa que eu apoio. E ela então fez um segundo termo de visita e foi embora. Eu gostaria de saber aqui, uma informação oficial, se essa é a orientação do conselho, né? Um fiscal entrar na loja, não esperar nem 2, 3 minutos, porque eu estava em frente, foi o tempo de eu atravessar a rua, me despedir, acabar de fazer a compra, me despedir, não, deixa eu ir lá que vou atravessar a rua e entrar na loja. Porque a doutora Maíra publicou uns 15 dias atrás no Face que existe uma orientação para que os fiscais esperem 15 minutos. Ela não esperou nem 2. Existe uma ordem de serviço. Então é um pouco mais do que uma orientação, né? É algo oficial, é uma normativa já. E o constrangimento de ser perguntado, né? Que chapa a senhora apoia? Falei, quase perguntei, faz diferença? E é isso que eu queria saber. Eu estou aqui para saber se essa é a orientação do conselho de não esperar, porque se eu não estivesse em frente, se eu estivesse descendo num elevador, eu teria sido multada. E é assim que nós temos se tratado. A gente trabalha para burro, a gente paga imposto, trabalha para burro, quase mora dentro de uma loja e vive sendo multado. Isso é nosso burro. Eu vim aqui realmente para contestar, como estou sempre contestando. Primeiramente, queria pedir desculpas à senhora, porque do início ao fim, isso é um erro total, um desastre total essa fiscalização. Existe uma ordem de serviço, Marcos, você lembra o número da ordem de serviço? Não? Alguém lembra aqui o número da ordem? Eu assinei uma ordem de serviço determinando que nenhuma ausência possa ser dada a um farmacêutico sem antes se esperar 15 minutos, porque é justamente isso, qualquer um tem querer sair, tomar um café, ou respirar, ou comer alguma coisa no bar em frente, como foi o seu caso. Isso não significa a falta da assistência farmacêutica. Isso está em uma ordem de serviço. Tá? Nós podemos ter acesso a essa ordem de serviço? Claro. Me comprometo, inclusive, doutora Aline, poderia encaminhar para a doutora Lia, até para deixar na farmácia. Não só essa ordem de serviço menciona não só isso, como menciona também que se, ao chegar à fiscalização, se tiver uma informação de que o farmacêutico foi almoçar no horário diferente daquele declarado, porque entendo que todo profissional que trabalha numa farmácia, ele pode eventualmente não poder sair naquele horário e ter que sair em outro. E que essa ausência só será dada com uma outra fiscalização no período não inferior ao período de almoço. Ou seja, se o período de almoço declarado de meio-dia a 1, mas se você saiu a 1h30, né, e o fiscal chegou a 1h30 lá e você não estava, ele só pode dar ausência se fizer uma revisita às 2h30, por exemplo.
Então isso é. E em relação a perguntar chapa, né, o fiscal também, isso não está dentro das atribuições dele. Vou procurar verificar, eu gostaria inclusive que isso fosse formalizado. Né, Vai ser, eu quero que conste em ata, eu estou aqui para tá ótimo. queria só que fosse formalizado. Ótimo. A senhora não quer mencionar o nome do fiscal? Conste, doutora Daniele. Tá ótimo. Que fique registrado em ata. Eu peço desculpas e vai ser apurado. Obrigado. Colega quer fazer uma colocação? Não? Então, podemos dar prosseguimento aqui aos processos? Doutora Denise? Não, desculpa. Doutora Tânia? Eu sempre sou a última. Não, a doutora Tânia pediu para antecipar os relatos, porque tem um problema de ordem pessoal que precisa ser ausentado daqui a pouco. Inclusive, eu gostaria de dizer que eu defino o projetor em função do tempo que eu estou aqui somente meia hora. Tá ótimo. Eu vou, como sugerido, né, para a gente botar em bloco, né? Que foi sugerido na nossa. Então, eu vou. Os que eu vou relatar agora são arquivamento 7706. Por ausência, e só tem uma ausência, e não tem nenhum ano de fiscalização. Ausência, arquivamento. O outro processo 7735 também foi uma arquivar. A farmacêutica, eles têm vários farmacêuticos e ela foi atendida de emergência com anexo de atestado e não tem, a empresa não teve como chamar outro farmacêutico. Processo 8484 também uma ausência e 4 fiscalizações em um ano. Eu pedi para arquivar, porque o RT está sempre presente no estabelecimento. E também o último, 8520. A senhora está relatando todos os dias para arquivar, aí a gente vota no bloco. Arquivado. 8520, solicitei arquivamento, 16% de ausência da farmacêutica. Achei por bem arquivar. Então, votamos agora. Quem concorda com o parecer da conselheira permanece como está em relação a esses processos 7025, o 7735, o 8484 e o 8520, todos de 2015. Ok? Quem concorda permanece como está. Oi? Não foi essa? 7706. Desculpa. Foi primeiro. 7735. Os outros acho que 8484 e 8520, o último. Os 2015. Então, aprovado por unanimidade esses arquivamentos. E os outros? Eu vou relatar agora 3 processos que eu estou retornando à fiscalização, porque ele está incompleto. O primeiro dele é 7712, é ausência, né, 67% de ausência, e eles dizem que anexaram um atestado médico e não veio esse atestado. Então, estou retornando para completar. O outro processo, o 8078, é uma farmácia de propriedade de farmacêutico. É uma farmácia que trabalha 24 horas. O horário da farmacêutica 24 horas, o horário da farmácia 24 horas. Estou devolvendo aqui ao Marcos porque ninguém trabalha 24 horas. Ok? Então eu gostaria que isso daí não seria ausência de farmacêutico, mas a FI, no meu ponto de vista, é 8078, então eu acho que diligência.
E o 8490 é uma transportadora que diz que não trabalha mais com medicamentos. Então, se houve alteração de contrato social, também solicito que acrescente, porque eu não tenho essa informação no processo, ok? Repita, Marcos. Só esses três. Ah, sim. Mas aí, no caso, não há votação, né? Eles estão retornando. Então, para dar prosseguimento dos outros. Os relatos a seguir são todos por ausência do farmacêutico e são todos indefinidos. O 7025, a empresa alega que está com dificuldades em encontrar farmacêutico, indefinido. 7714, também uma distribuidora de medicamentos, também ausência, muitas ausências do farmacêutico. 7721 tem 4 visitas em 2 anos, 2 ausências e uma falta, uma AFI. Então eu também o fiscal encontrou, eu indefini, porque além da ausência, o fiscal encontrou os medicamentos da portaria 344 sendo comercializados. 7731. 75% de ausência do profissional, deferimento e o fundamento aqui na lei 3.120. 7739/15, também 60% de ausências do farmacêutico. Ele tem, a empresa tem um histórico de ausência com RT também em outro horário, e eu indefiro a defesa. O processo 8084 é uma farmácia, também 80% de ausências do farmacêutico, também indefiro a defesa. 8487, 75% de ausência e também indefiro a defesa. 8489. Esse processo aqui, eu tinha até pensado no Marcos, eu acho que eu vou retirar no Marcos, porque eu vou retirar, porque ele está incompleto, não vieram todas as folhas xerocadas para mim. Então, na hora do relato, é uma farmácia de propriedade, de farmacêutico, tem 50% de ausência, mas ele tem uma justificativa muito boa, porque eu não consigo amarrar. Então, nossa, daí entraria no... A 84, 89... Então, tudo bem. Então, ele não vai ser votado, tá? Esse 84, 89, agora que eu vi que ele ficou aqui no meio, eu já tinha conversado com você, Marcos. E o último processo, 8492, também 66,67% de ausência, eu defiro também a defesa. Coloca em votação. Quem concorda permanece como está. Aprovado por unanimidade. Acabou, né? Se quiser. Tá. Só foi caminhar o Marcos. Só foi caminhar o Marcos. Doutora Denise. Eu estou vendo aqui o número dos processos não estão batendo com o que eu recebi. Não teve. Não entendi por quê. Eu recebi na outra plenária que eu trouxe, acabei não falando, e tem mais os outros que eu recebi depois, que eu também até trazendo. Mas eu já tinha eu já tinha entregue. Só se tivesse na hora técnica. Aprovado aí, que era só uma
4169. Sim. Eu não entendi, porque não bate nenhum. Isso, parece que se eu for no plenário, não só discutir, a não ser que seja Câmara Técnica. A gente pode dar prosseguimento aqui, enquanto está se resolvendo essa questão. Existem aqui relatos da doutora Fabiana e do doutor José Roberto, que foram feitos em Câmara Técnica, aprovados em Câmara Técnica especializada. Então, nesse caso, eu gostaria só que colocasse aí os relatos da doutora Fabiana e do doutor José Roberto, segundo o trâmite, se alguém quiser fazer vistas a algum desses processos, se solicita, ou se homologa a decisão da Câmara Técnica. Estamos no julgamento já lá. Esses não vão ser julgados também, vou colocar aqui informação não julgada. Os que não estão ali com parecer que não foram julgados, que não levou o dia. Então não tem parecer que não foram julgados. Coloca para constar, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre esse processo? Então coloca em votação. Oi? Os que não têm parecer não foram julgados, tá ok? Então, considero aprovado, devido à ausência de manifestação, os processos da doutora Fabiana e do doutor José Roberto. Já foi solucionada a dúvida dos processos, doutora Denise? Foi? Não, ainda não? Doutora Carla? O microfone, por favor, doutora Carla. Marcos, eu vou relatar em bloco também, tá? Tá ótimo. Então, primeiro, os deferidos, tá? Os arquivados. Isso, Tá. deferido arquivamento. Processo 7698, Drogaria e Perfumaria Mutondo, foi arquivamento. É uma ausência, porém tem 6 presenças. Tem um histórico de presença grande, então eu arquivei o processo. Drogaria Alcântara, 7699. Ausência, também com elevado número de presenças, eu arquivei o processo. Processo 7710, Angiocenter, importador e exportador de material hospitalar. Ausência, mas também arquivei o processo em função das presenças. Processo 8518, Drogaria Matoso, também não reincidente, com presença e atestado médico, eu arquivei o processo. Processo 8854, Drogaria Vitória de Sulacap, ausência, também com 2 presenças, eu arquivei o processo. Processo 8869, Fugicom, ausência, não reincidente, também arquivei o processo. Então, são esses os processos deferidos de desarquivamento. Agora, os indeferidos. Espera aí, vamos botar esses. Ah, desculpa.
Tá? Então, quem concorda com o arquivamento desses processos, permanece como está, aprovado por unanimidade. Pode prosseguir. Ok, indeferimos. Processo 7103, Farmácia Madrid, AFI, não reincidente, mas eu indefiro a defesa. Drogaria Reis Marte Limitada, ausência, reincidente, também indefiro a defesa. Valente Farma, ausência, 100% de ausência, indefiro a defesa. Drogaria Farma Center Limitada, ausências, 4 ausências também indefiro a defesa. Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A., Rio Saúde, consta como ilegal, então também provimento da defesa, ou indefiro a defesa. Processo 8059, Drogaria Costa, 888. Indefiro, também reincidente, 4 ausências. 4 ausências, no caso, 100% de ausências. 8136, município de Aperibé, ilegal, também indefiro a defesa. Farmácia Santa Fé, processo 8493. Indefiro a defesa, também 75% de ausência. Farmácia 8843, Drogaria Vila Farma, ausência também, 3 ausências e indefiro a defesa. E 8881, Farmatil Medicamentos, ausências, 4 ausências, 100%, também indefiro a defesa. Bom, coloco em votação alguma colocação, primeiramente. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade, já que não houve manifestação contrária. Encerraram, doutora Carla? Encerraram. Já solucionou as dúvidas? Não? Tá, ok. Doutora Melissa, então, também. Posso fazer coloque? Acho que pode subir um pouquinho, só para ver se estão todos aí, para poder ver a organização. Eu acho que sim. Eu vou começar então com o provimento da defesa. São o 6664, o primeiro. Na verdade, é uma transportadora e parece que tem diversos galpões, ele não estava, enfim, é um pouco complicado nosso processo. Porém, se são vários galpões, ele tem que levar o fiscal no lugar que ele esteja, né? Mas não aconteceu isso. Enfim, então eu vim provendo a defesa nesse primeiro 6664. O 6673, drogaria. São 3 ausências, 100% de ausências e provimento também da defesa. 6694, isso, drogaria também provimento. Na verdade, ele 4 ausências, nenhuma presença, já é demais, né? A gente sabe que é meio complicado. E 6704, na farmácia, em provimento de 3 ausências, tivemos bastante ausência consecutiva, nenhuma presença nas fiscalizações, provimento também. 6991, isso tem falta de API, em provimento também, ele disse que tem, mas não tem que contratar um substituto, não está conseguindo encontrar. Mas, enfim, 6994, provimento também da defesa, também é falta de API, e tem que contratar, mas também não está conseguindo. Mas farmacêutico tem, né? 6995, em provimento também, mesma coisa, API. E, na verdade, ele tem que contratar o substituto também, mesma situação.
7.004, também é falta de AFI, provimento, também tem que contratar no farmacêutico para todo horário de funcionamento. E o 7033, além de não ter o farmacêutico o tempo todo, ele está um pouco, na verdade, no hospital, né? Dispensar de medicamento, e diz que não precisa de farmacêutico, porque na verdade a gente tem que ter farmacêutico, né? Então, provimento da defesa. Agora eu vou para os julgamentos. Acabou? Esse é o músico. Sim, então quem concorda permanece como está. Tem mais interferimento? Meia 6684, já falei? Não. Improvimento também, porque eu recebi 2 votos, estou os votos para não ficar muito perdido. Improvimento da defesa, 6684. Em relação também a não ter, ele diz que está ilegal, né? Ele disse que na verdade é que eles não, embora sejam distribuidores de medicamentos, os pacientes não têm que ter o farmacêutico, na verdade tem que ter. Então, por conta disso, não concordo com a defesa dele, não é legal a defesa deles. O 8556, improvimento também. História de processo de contratação, mas não tem farmacêutico, a gente não pode. Tem que ter, né? Concluiu? Vários. Não, desculpa. O 8542, improvimento da defesa. Não tem farmacêutico registrado no CRF, falta de AFI. 8539, município também, falta de AFI, também não tem farmacêutico durante o horário de funcionamento, contratação. 8528, provimento, falta de AFI também, uma drogaria. E não teve como justificar a ausência. Assim. 8507, também provimento da defesa. Tem outros farmacêuticos, mas não cobram todo horário, então não tem como. 8408, provimento também, irregular. Vezes que é irregular. 8397, improvimento da defesa também está ilegal. Estabelecido no máximo notariado. Acabaram sem provimento para os arquivamentos. Esse 8397 eu não tenho ele aqui, tem Ali, ó. Oi? É que não viu aqui no post. Eu não achei. É porque está no meio e a gente acaba fazer bloco. Bom, concluiu os indeferimentos. Os indeferimentos. Então coloco, alguém gostaria de fazer algum comentário, algum questionamento? Então dou por aprovado esses relatos da doutora Melissa. Agora vamos para os arquivamentos, o da defesa, 6668. Justificativa também de consulta médica de urgência. 6684. Provimento também, com a única ausência. E é comprovado também o motivo dessa ausência. 6688. Na farmácia, né? Provimento de defesa também. Antes do 6688, qual que era o outro? 6684. Esse é o que eu falava do defendimento. Será que pode ter? Eu vejo para você. Então, eu também aqui, Marcos, estava também com 6668 já falei, né? 6688.
Esse é o provimento, certo? 6692. Também provimento da defesa, alteração da ausência. 6697. Farmacêutico de licença maternidade, é contratar outra farmacêutica. 6698. Também veterinário da defesa. Atestado médico também. 6701. Provimento também. Em relação à licença maternidade, novamente. 6772. Deferimento da defesa também. 6776. Provimento da defesa. 6777. Na drogaria também. Comunica ausência. 6986. Está no período de contratação dos 30 dias, esse limite que a gente tem da farmácia, das farmácias que não são farmacêuticos, também equipamento. 7017. Provimento da defesa também. Falta de aviso, porém, foi comprovado. 8849, o último. Vai embora. Em relação também à parte de contratação, que eu falei para contratar, estava dentro do prazo. 8836. Vai deixar no médico. 8834. Provimento da defesa. Atestado médico. 8483. Provimento também atestado médico. 8482. Provimento da defesa também. E poucas ausências também por uma gravidez. E agora tem duas para diligência. Solicitação de diligência. Vamos votar isso? Tá? Alguma consideração em relação ao relato de algum processo? Outra votação. O concurso permanece como está, aprovado por unanimidade. Os demais são diligências? Não, eu vou falar quais são as diligências. São 8400. E o outro foi visto no processo, né? Na verdade, contestaram que é o mesmo local, enfim, o armazém de medicamentos e a farmácia básica, por isso que eu vou solicitar essa diligência, essa solicitação. E 6986. O armazém, provavelmente na hora de digitar ou esse probleminha, eu vou dar uma olhadinha nesse daqui. Tá, apaga esse, por favor, só para a gente poder... Não, esse daí é o equipamento sim. Provavelmente o que está errado aqui é o númerozinho aqui dele, que na verdade esse aqui é um armazém de medicamentos. Se você botar para baixo, eu consigo identificar. 7702. Esses quatro que eu falei que estão com problema de numeração, eu vou verificar com o Marcos, depois eu passo para vocês. Porque não... Tirar. Aí você pode tirar, por favor, do 6684 também, que eu vou verificar direitinho. Eu, como já tem bastante tempo, realmente eu esqueci. Eu vou fazer a última plenária e... 6684? Sim, a gente está com um pouco de dúvida. Estava tendo. Isso, ótimo, porque eu vejo direitinho, vídeo a mão, depois para a técnica. E o 6986, por favor. Isso. Esse provavelmente está correto. E o 7702.
esses daí em aberto, eu poderia verificar, gente. Mas a delícia de outros 266. Esse eu não. Ótimo, realmente esse eu não sei se eu recebi. Não, pela minha listagem não consta, né? A listagem que a gente fizer. Tem um outro aqui, ó. 8658. Pode colocar também, porque esses daí, se não estão aqui, provavelmente que não foram, que alguns eu recebi por SEDEX, mas provavelmente pode ter acontecido desde esses outros aí, que estão falando. Obrigada, Wilson. Então, esses são os que irão para diligência? Não, os para diligência são aquele que eu já está lá. Na realidade é só para ele apontar, porque não é julgamento, né? Já está ali. Ok. Doutor Paulo. Vou relatar os processos com improvimento. São aqueles com 3 ou mais ausências. 4308, todos barraquinhos. 4308, reincidente. 4309, 4312, 4313, 4317, 6077, 6086, reincidente, 6087, 6101, 6328, esse é irregular, 6353, irregular, com provimento, 6391, ilegal, 6393, ilegal, 6394, ilegal, 6651, reincidente, 6663, reincidente, 6683, reincidente, sinergia elétrica, 7082, 7086, 8032, 8045, reincidente, 8089, reincidente, e 8092. Esses são os processos com improvimento. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Coloca em votação. O concorda permanece como está. Aprovado por unanimidade. Processo relatado para arquivamento, porque tem menos de 3 ausências. Processo 6059/15, todos são /15. 6063, 6064, 6643, 6645, 6646, 6653, 6656, 6660, 6661, 6662, 7052, 7067, 8031, 8037, 8042, 8088. Esses são os processos para arquivamento. Alguma consideração? Coloca em votação. Quem concorda permanece como está. Aprovado por unanimidade. Um processo para diligência
o processo 6065, diligência ao serviço de fiscalização, informar sobre 2 fiscalizações realizadas no dia 27 de abril de 2015 pelo mesmo fiscal. Ok. Doutora Nilza, está com algum processo para relato? Não. Então, os processos da doutora Denise, parece que houve algum problema e que o que está na pauta não foi o que a doutora recebeu. Então, eu peço a gentileza de fazer o relato com os dois na próxima plenária. Ok? Só antes de encerrar, é só primeiro agradecer até a coragem da doutora Lia, o seu posicionamento aqui e informar que amanhã estarei abrindo um processo administrativo disciplinar em desfavor da fiscal para a apuração dos fatos. Ok? Eu queria só pedir desculpas se eu tive uma entrevista lá no INPA. Eu já estava vindo para cá, tive que voltar por conta de um paciente que estava aguardando o medicamento, então eu queria pedir desculpa aí pelo atraso. Então, eu dou por encerrada a plenária. Muito obrigado a todos. Bom retorno.